O tema da mensagem hoje, irmãos, a revelação da sabedoria de Deus. Ontem, no nosso primeiro culto, nós falamos sobre a primeira bandeira do Evangelho. Nós dizíamos ontem, eu vou repetir hoje, nós somos pentecostais, então cremos na atuação do Espírito Santo, cremos na cura divina, cremos que Deus opera hoje maravilhas como no passado, cremos que o Senhor faz tudo aquilo que a palavra diz que Ele faz. Mas nós temos duas bandeiras principais, que é anunciar nesse ministério, através dele, o amor de Deus, através do plano da salvação, através da graça infinita do Senhor, que nos resgata de toda maldição, para estar sempre com o Senhor. O amor de Deus revelado ao mundo, através de Jesus Cristo. E também a sabedoria de Deus, que nos conduz a uma caminhada mais tranquila, não é sem luta, não é sem batalha. Lembre, no mundo tereis aflições. Mas quando nós adquirimos a sabedoria de Deus, nós vamos aprendendo ao longo do tempo a fazermos melhores escolhas. Amém? Então eu vou pedir em nome de Jesus para que você esteja atenta à palavra de Deus. Não converse com ninguém, não tire a atenção de ninguém, não permita que ninguém tire a sua atenção. Esteja focado em nome de Jesus. Tema da mensagem: a revelação da sabedoria de Deus. O texto principal para nós, quando falamos de sabedoria, é exatamente o que se encontra em Provérbios, capítulo 4, verso 7, que diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Amém? Mas hoje eu gostaria... Amém, irmãos? Amém. Amém. Mas hoje eu gostaria de que você guardasse alguns princípios importantíssimos. O primeiro deles é que servir a Deus não é ter uma fé irracional. Alguns acham que nós que somos da fé vivemos uma fé cega, uma fé sem embasamento, uma fé sem princípios, e não é isso. Atenção que eu quero te falar nessa noite. A nossa fé, ela não é uma fé irracional. Ela tem lógica, ela tem princípios que eu gostaria de nessa noite compartilhar convosco, em nome de Jesus. Amém? Marcos 22, verso 36 diz: o homem chamou para Jesus e falou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Em outras versões fala entendimento. Todo entendimento. Então aqui é claramente, irmãos, um indicativo de que nós não deixamos o raciocínio de lado, que nós não deixamos a compreensão de lado, porque o próprio Senhor Jesus disse: você vai amá-lo, e esse amor vai ser também baseado em entendimento, em compreensão, em sabedoria. Amém? Isso está claro? Mas a Bíblia também nos diz que existem algumas formas de nós aprendermos. E aqui eu separei duas que eu considero importantíssimas, não são as únicas. Eu não diria até que nem são as principais, mas são muito importantes. Aprender ouvindo e observando. Eu poderia colocar aqui estudando, lendo também. Mas quando nós ouvimos, e aqui não é escutar somente, porque você pode escutar uma pessoa e não dar ouvidos a ela, e nada descer para o seu coração. Aqui fala muito mais de atender, de compreender e atender aquilo que você está ouvindo e também observando. Veja aqui o que diz Romanos capítulo 12, no verso 1 em diante. Ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresentei os vossos corpos, ou vosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? É o quê, irmãos? Culto racional significa um culto com razão? Não. É com razão, com entendimento, amém? E o verso muito conhecido, que você sabe que eu amo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não é possível que alguém experimente a vontade de Deus sem compreendê-la. E para compreendê-la, eu preciso que a minha mente antiga, baseada nos preceitos seculares, mundanos, sejam transformados e convertidos segundo a vontade de Deus. Amém? Bom, vamos voltar para Provérbios 4. Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta em Provérbios 4, que vai ser o nosso texto de base. Nós vamos para outros e voltaremos para ele. Então, nos outros você lê na projeção, e no central você acompanha na sua Bíblia, né? No texto principal. Provérbios capítulo 4. Salomão expressando o que aprendeu com o seu pai Davi. Lembre e guarde isso: princípio de aprendizado através de ouvir e observar. Tudo bem? Diz assim: ouvi, filhos, Salomão aconselhando, ouçam o quê? A correção do pai, e estai atentos para conhecerdes o quê? A prudência. Então atenção, ouça o conselho, né? Que é a correção. Ouça, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Como assim, pastor? Porque muitas vezes você não vai ser corrigido, outro vai ser corrigido, mas estando atento você vai perceber que aquilo que foi corrigido no outro também pode ser uma correção que sirva para si. Você não precisa errar também, experimentar o mesmo erro para aprender. Você pode aprender observando a quem já errou. Tá claro? Verso 2: pois dou-vos boa doutrina, bom ensinamento. E Davi diz a Salomão: não deixeis a minha lei. E ele fala: porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. Vamos ver um pouquinho aqui, irmãos, sobre a paternidade e o discipulado. Porque quando ele fala ouçam, filhos, ele não está dizendo apenas de filhos consanguíneos, de descendência, mas também de filhos na fé, filhos espirituais. Em 2 Reis capítulo 2, verso 12, é dito: na hora que Eliseu é levado aos céus no redemoinho, uma carruagem de fogo, Eliseu, que estava sendo treinado para ficar no lugar de Elias, ele disse, ele clamou, ele expressou, ele gritou: meu pai, carros de Israel e o que? E seus cavaleiros. Olha a expressão de Eliseu em relação a Elias. Ele disse meu pai. Mas Elias era de fato seu pai? Não. Quando Elias encontra Eliseu já era adulto, mas houve ali um vínculo, criou-se, estabeleceu-se um vínculo de paternidade espiritual, que Eliseu reconhece e clama dizendo meu pai, meu pai. O que é interessante, que isso também aconteceu com o próprio Eliseu. Em 2 Reis 13, verso 14, diz o texto que Eliseu estava doente da sua doença que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse o quê? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. A mesma coisa. Então você observa que aquilo que Eliseu vivenciou, expressando para o seu tutor, agora o rei de Israel, reconhecendo a autoridade espiritual de Eliseu, diz a mesma coisa com o profeta. Amém, irmãos? Falando um pouquinho sobre discipulado e sobre essa questão de paternidade, nós vemos também no Novo Testamento, quando
Paulo fala ao seu discípulo Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 2, Paulo diz: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Algo parecido também em Tito, capítulo 1, verso 4. Paulo diz quase a mesma coisa, dizendo: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. E comum aqui não é fé simples. Fé comum, ou seja, a mesma fé que nós temos, em comum, em comunhão. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então Paulo, veja, ele trata os seus discípulos como filhos. Ele tratou todos assim? Não. Porque há níveis de relacionamento. Esses dois aqui, provavelmente, se apegaram a Paulo. E houve ali uma crescente de comunhão, até que Paulo reconhecesse eles como seus filhos na fé. Vamos avante. De novo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, Paulo diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Amém? E por fim, ele diz no verso 2, 2 Timóteo 2:2: e o que é de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a quem? A homens fiéis, que sejam o quê? Idôneos, para também ensinarem os outros. Aqui Paulo está dizendo a Timóteo: meu filho, aquilo que eu passei para você, da forma que eu ensinei para você, encontre homens que são fiéis, encontrem homens que são idôneos. Isso aqui é escolha, irmãos. Isso aqui não é dado a qualquer um, de qualquer maneira. Essa ligação que Paulo teve com Timóteo, ele está ensinando ao seu discípulo: escolha. Escolha. Pastor, mas isso tem embasamento bíblico? Sim. Em muitos momentos você vê que o próprio Senhor Jesus só deixava entrar Pedro, Tiago e João. Níveis de relacionamento que são estabelecidos. Eu tenho ensinado, e alguns já aprenderam, que a intimidade é um presente, não é uma obrigação. Você deve permitir que tenha intimidade com você quem merece, porque você dando a mesma coisa a todos, você será injusto, porque nem todos merecem a mesma coisa. Tem gente que merece menos, tem gente que merece mais. E alguém um dia falou assim: pastor, discordo, porque o Senhor Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas para salvação, irmãos. Amém? Para salvação, isso está correto. Ele não faz acepção de pessoas para salvar, mas para intimidade. Quantos homens foram chamados de amigo de Deus? Quantos? Vocês estão lendo a Bíblia, né? Você ainda é crente, né? Amém. Quantos? Só um, meu filho. Apenas Abraão foi chamado o amigo de Deus. Quantos homens da Bíblia foram chamados homens segundo o coração de Deus? Só um. Quem? Davi. Amém? Quantos da Bíblia foram chamados de profeta chorão? Só um. Quem? Jeremias. Quantos discípulos foram chamados de o discípulo amado? Quantos? Só um. Quem? João. Embora só apareça isso na própria escritura de João. Só ele botou isso: o discípulo amado, o discípulo que Jesus amava. Em outro lugar não tem. Mas e daí? Era assim que ele se sentia. Amém? Era assim que ele sentia o seu relacionamento com Deus. Então, queridos, para fazer distinção em relação à intimidade, sim, existe isso. E por que isso é importante, pastor?
Porque nem todas as pessoas ouvirão você como um filho deveria ouvir um pai. E por isso ele disse: escolha. Isso quer dizer que todos os filhos ouvem seus pais? Ah, se fosse. Mas deveriam. É assim que Salomão diz: deveriam. Amém? Isso depende de muita coisa? Sim, muita coisa. Mas é assunto para outro dia. Hoje eu queria que você guardasse uma coisa importante. Salomão classifica que o conselho de Davi estava baseado em 3 pilares. Quantos? 3. Quais são? Sabedoria, inteligência e conselhos. Uma vez mais, sabedoria, inteligência e conselhos. Diz o texto sagrado, voltando a Provérbios 4, verso 4 e 5, Salomão diz: e ele, o pai, né? Davi, ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras onde? Retenha as minhas palavras onde? No coração. Por que não na mente? Sabe dizer para mim? Deveríamos reter na mente, na memória, na lembrança. Mas por que não na mente e no coração? Porque gravado no coração, quando aquilo que você diz é anexado a um sentimento, você nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Toda e qualquer pessoa. Aqui é uma chave de sabedoria, quem quiser anotar faria bem. As pessoas não lembram exatamente do que você diz, mas elas lembrarão para sempre como se sentem quando você diz. Não importa quem é você. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa gentil, educada, singela, pacata, serena. Mas se você disser qualquer coisa que magoe alguém, a pessoa nunca mais vai esquecer daquilo. Porque aquelas palavras ganharão um novo sentido, porque estarão envoltas, haverá um invólucro de sentimentos. E elas vão lembrar por causa do que sentiram. Amém? Tanto faz se é um sentimento bom ou um sentimento ruim, mas elas vão lembrar por causa do que sentiram. Alguém aqui já foi surpreendida com alguma homenagem assim que bateu lá na sua alma, assim, impactou você? Já aconteceu? Alto assim para me ver você. Homenagem. Pastor, poxa, eu lembro até hoje. Você lembra? Exatamente. Quem já faz muito tempo já? Pastor, faz muito tempo, mas eu lembro. Pois é. Isso fica marcado. Então ele disse: retém as minhas palavras no coração. Guarda os meus mandamentos, disse Davi, e vive. Verso 5, atenção a ele. Ele diz: adquire o quê? Sabedoria. Conquiste, adquira, ganhe, lute, granjeie sabedoria. Adquire, que mais? A inteligência. Veja que ele separa uma coisa da outra. E não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca, ou seja, conselhos. Então, Davi estabelece para Salomão um princípio de 3 pilares, um tripé, de como ele deveria buscar conhecimento para que a sua vida fosse uma vida melhor. Nós aprendemos aqui, irmãos, que todo problema é um problema de falta de sabedoria. Todo. Não existe um que você diga assim: pastor, esse aqui não é. É também. Qualquer um, não vou nem listar aqui não, porque qualquer um deles é falta de sabedoria, nossa ou de outro. Amém? Nem sempre é nossa. Verso 6, ele diz: não desampares a sabedoria. Interessante isso. Porque Salomão, ele trata a sabedoria como se ela fosse
um ente, uma persona. Não desampares. Como é que eu vou conseguir desamparar a sabedoria? O que você acha? Hein, gente? É tirar ela da sua base. Seria equivalente a dizer: a tirar ela da frente, largar de lado, desamparar, deixar para lá. Ama e ela te conservará. E o verso 7, que para nós é o principal aqui: a sabedoria é a coisa principal. Eu já ensinei isso muitas vezes, mas eu preciso novamente falar. Não é a coisa principal para ser salvo, embora também tenha atuação, mas a salvação, ela é ofertada através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Mas para uma vida razoavelmente equilibrada aqui na terra, a sabedoria é a coisa principal. E ele diz: adquira, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquire o quê? O conhecimento. Alguém me perguntou uma vez: pastor, o que é sabedoria? Como nós poderíamos defini-la? E eu penso que a sabedoria, irmãos, é a capacidade de discernir o quê? Momentos, pessoas e lugares. A ordem tanto faz. Momentos, pessoas e lugares. Quando eu consigo discernir, interpretar, abstrair momentos, pessoas e lugares, eu terei uma grande oportunidade de agir com sabedoria. Fazemos sempre? Não, ninguém faz. Todos nós temos momentos de ação instintiva, humana, e por aí vai. Mas nós temos que nos esforçar a isso. Tudo bem? Vamos lá. Ainda em Provérbios, no capítulo 1, verso 28, é dito assim: então a mim clamarão, Deus falando, mas eu não responderei. Note que é como se fosse o inverso do outro trecho, do outro texto, que diz: aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Está escrito assim? Está. Mas aqui diz o contrário, olha: clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Por qual motivo? Diz o texto: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. É muito sério isso, irmãos, porque o texto sagrado deixa claro que em dados momentos da nossa vida, diria até eu, momentos difíceis da nossa vida, não haverá resposta de Deus, porque Ele vai perceber que a pessoa, por decisão própria, ela escolheu aborrecer o conhecimento, dizer: não quero saber. Já passou por situação assim? De você tentar aconselhar e alguém dizer: não quero saber, não quero ouvir, não quero saber, não quero saber. Quando nós agimos assim, diz o texto sagrado, nós vamos clamar a Deus e não haverá resposta. Por que razão, pastor? Porque Ele estabeleceu princípios, e esses princípios são imutáveis, eles precisam serem obedecidos. Eu já ouvi muita coisa, irmãos, como pessoas dizendo assim: que? Estudar o quê? Eu tenho a revelação de Deus. Isso está certo? O que você acha? A Bíblia concorda com isso? O que você acha? Não, está aqui claro, já começa dizendo: ó, aborreceram o conhecimento, uma coisa, e preferiram preferiram não ter o temor. Não preferiram ter o temor. Duas coisas importantes: conhecimento e temor a Deus. Por que é importante, pastor? Porque tem pessoas, irmãos, que são semi-analfabetas, estudaram muito pouco, estudo regular, mas são pessoas de mente e coração aberto, que aprendem
sempre que possível, aprendem. Ela adquire conhecimento e tem temor a Deus. Amém? Vamos adiante. Diz o texto, verso 30: não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Isso é muito importante. Em Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor. O que é temor, irmãos? Quem lembra? Respeito profundo. O temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria, o começo da sabedoria. Não é o todo. Tem gente que acha assim: não, pastor, se eu orar, se eu buscar a Deus, se eu me consagrar, eu não preciso estudar, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso me aprofundar, eu não preciso cavar na rocha. Isso é conversa fiada, não precisa não. Eu já tenho temor a Deus, é o bastante. Quem disse? Porque o texto não diz isso. O texto é claro em dizer que o temor do Senhor, ele é o quê? O princípio. É a linha de partida e não de chegada. Não finda no temor do Senhor, começa no temor do Senhor. Porque quando eu tenho temor do Senhor, eu não vou falar mal do meu irmão, porque a Bíblia proíbe. Quando eu tenho temor do Senhor, eu não vou enganar o meu irmão, fazer o meu irmão sofrer, causar danos ao meu irmão, porque a palavra de Deus proíbe. E como eu tenho respeito profundo ao Senhor, eu não vou desobedecê-lo. Maravilha, mas não finda aí, começa aí. E é isso que muita gente até hoje não entende. Diz o texto: e a ciência do santo é a quê? Prudência. Amém? Mas pastor, como é que faz para buscar sabedoria? Em Provérbios 2:3 diz: se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, o que? Se como a prata buscares e como tesouro escondido a procurares, então, verso 5, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Como é que eu faço para entender o temor? Não é nem, olha, a sabedoria como um todo, mas o temor, apenas o temor, que é o começo. Como é que eu faço? Diz o texto: tem que clamar, tem que buscar. E buscar como? Com quem está procurando um tesouro escondido. Eu lembro que há muitos anos atrás, irmãos, eu estava aqui já em Natal, quando disseram para mim que aqui na Zona Norte, eu não lembro, você deve lembrar, saiu em todos os jornais, alguém achou no seu quintal uma mala cheia de dinheiro. Você lembra disso? Cheia de dinheiro. Aí o pessoal todo criticando: se fosse eu não tinha dito nada a ninguém não, eu ficava calado sozinho e não sei o quê. E um dizia uma coisa, outro dizia outra. Mas se você soubesse que lá no seu quintal, olha para o irmão aí, vou mexer com você agora, teu bisa, teu tatara deixou uma botija cheia de ouro lá, certeza, tinha até um documento: no meu quintal tem uma botija de ouro enterrada. Fala a verdade para mim, quem ia escavar até achar? Ih, pastor, eu virava tatu na hora. Menina, comprava aquele capacetezinho de minerador, de mineiro, fazia túnel lá até achar. Olha, as casas de aposta, se não são exatamente isso, pessoas tentando achar dinheiro. E a Bíblia diz: essa ânsia, essa vontade, essa gana, essa garra, esse desejo profundo deveria ser para buscar conhecimento. Quem é que busca? Ontem eu fiquei tão honrado, lisonjeado, antes eu veio falar comigo. Falei assim: pastor, pelo amor de Deus, eu estava aqui pensando, como é que o senhor consegue tanta mensagem assim? Eu vou estudar 2 versículos, pastor. É uma luta tão... meu irmão. Tem gente que acha que é assim, que eu me sento, você está me confundindo com o Chico Xavier, não?
Você não vai eu ralar não, meu filho. Pergunta para minha esposa. Quantas e quantas horas? Uma vez a pessoa perguntou para mim: pastor, como é que foi que você criou esse problema de coluna? Eu disse: simples. Madrugadas e madrugadas sentado errado. Até hoje eu só sento assim, torto. Aí quando começa a doer eu volto. Quando pensa que não, vou de novo. Horas e horas e horas estudando, conferindo, ouvindo outros pregadores, pessoas que são especialistas em áreas que eu não domino, conferir a palavra de novo. E às vezes, quantas e quantas vezes, irmãos, devido ao meu cansaço, devido à pressão do dia a dia, chega aqui Provérbios 2, aí eu falo verso 5, não é o 12, mas eu errei na digitação. Quantas vezes acontece isso? E o que isso prova, pastor? Que mesmo eu sendo zeloso, mesmo eu sendo cuidadoso, mesmo sendo extremamente voraz para aprender, eu erro. Mas isso, irmãos, prova que nós precisamos melhorar. Mas olha para o teu irmão aí. Olha para essa pessoa santa e maravilhosa, que diz assim: ah não, eu não tenho saco não para estudar não. Tenho paciência mais não, pastor. Tá bom já. Pois é. Isso é o que limita as pessoas. Achar que já tá bom. Achar que já sabe. Porque se tem uma coisa que ninguém jamais conseguirá tomar de você, ninguém jamais conseguirá tomar de você conhecimento, irmãos. Ninguém jamais vai tomar de você. Depois que você adquirir, já era. É seu para sempre. Amém? Como é que a Bíblia diz? Eu vou voltar. Verso 4: se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, ele diz, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, para começar a caminhada, só para chegar na linha de partida, eu tenho que querer, lutar e dizer: eu quero, Senhor, eu quero. Ele mandou gritar, ele mandou levantar a voz: eu quero, Senhor, eu quero. Amém? Pergunta para o teu irmão: tu quer? Eu não, o pastor estudou por mim. O pastor estuda e já traz ponto, pronto. Não, filho. O alimento diário com Deus você precisa todos os dias. Ou então faz o seguinte, faz um teste. Passa a semana todinha de consagração, jejum, e deixa para comer só domingo depois de voltar do culto, para ver quantos dias tu dura. Porque é isso que as pessoas fazem. Passa a semana todinha, não pega nem na Bíblia, irmãos. Você acredita nisso? Tinha uma irmã passando uma necessidade muito grande. Não foi comigo, não foi aqui nessa igreja, foi em outra igreja. Uma necessidade muito grande, mas era uma pessoa muito envergonhada, muito tímida. Ao pastor, sabendo da dificuldade, ela sempre deixava a Bíblia assim. Na hora que ia orar, o pastor pegou a Bíblia e colocou algumas notas de 100 dentro da Bíblia. Passou uma semana, passou 2, passou 3, a irmã pedindo oração. O pastor chegou e falou: minha irmã, me diga uma coisa. Você lê sua Bíblia? Leio, pastor, todo domingo eu leio. Você não viu nada diferente na sua Bíblia, não? Não. Abre ela para mim aí. Primeira página. Estava lá o dinheiro. A irmã: milagre, pastor. Falou: milagre não. Fui eu que coloquei. E você está passando fome porque você quer. Porque estava aí o que Deus mandou eu fazer para você. Mas você não fez a sua parte. Pergunta para o teu irmão: tu lê a Bíblia na semana? Amém. Amém? Vamos avante. Tiago, capítulo 1, no verso
5. Olha que coisa maravilhosa. Como a gente faz para adquirir sabedoria, pastor? Tiago diz: e se algum de vós tem o quê? Falta de sabedoria. Tem? Você tem? Eu tenho. Eu tenho, irmãos, muita. Parece que cada vez que eu me analiso, o tanque está mais baixo. Alguém sempre pergunta a mim: pastor, está precisando de quê? Eu digo: sabedoria. Ore por mim. Peça ao Senhor que me conceda, eu preciso tanto. Ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a todos dá como? Liberalmente. E o que mais? E não lance rosto, porque as pessoas lançam. As pessoas dão, mas quando ela tiver raiva de você, ela vai passar no seu rosto, na sua cara assim: eu fiz, eu te ajudei. Mas Deus não. Mas como é que eu peço, pastor? É só dizer assim: Senhor, me dá sabedoria? É assim? É assim, irmãos? Como é que nós aprendemos em Provérbios? É com gana, é com garra, é com vontade, é com desejo. Amém? E ser-lhe-á dada. Mas inteligência, pastor, tudo bem, entendemos sobre a sabedoria. Mas Salomão diz que Davi diz para ele: busque sabedoria, busque inteligência e mantenha os conselhos. Eu penso que a inteligência é a capacidade de abstrair. Abstrair é o mesmo que sugar, que retirar. No caso da inteligência, de compreender informações e o que mais? E fazer a melhor escolha. A grande diferença entre uma e outra é que a sabedoria, ela trata diretamente de escolhas, de entender o momento, pessoas, lugares e fazer escolha. E a inteligência também fala de armazenar informações. Então existem pessoas muito inteligentes que não são sábias. Muito inteligente, crânio, mas não são sábias. Sempre fazem piores escolhas. Existem pessoas que são sábias, mas pouco estudo. Então eu não tenho que buscar inteligência se eu tiver sabedoria, pastor? Claro que temos. O tripé: sabedoria, inteligência, conselhos. Vamos adiante. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 24, quando Paulo estava falando com a autoridade romana, tentando convencer o homem a aceitar Jesus, o cara ficou espantado e disse: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Festo disse: as muitas letras. Paulo era doutor, irmãos. Festo sabia, ele tomou conhecimento que Paulo era um homem de muito estudo. E ele disse, né? Festo em alta voz: estás louco, Paulo. As muitas letras, muito estudo te fazem delirar. Tem gente que tem esse mesmo conceito até hoje. Eu não, pastor, estudar muito, nós vamos ficar doido. Que ficar doido, irmão? Tem gente que fica doido por outras coisas aí. Faz mal estudar, não. Claro que temos que viver. Claro que se a pessoa ela não vive, ela não tem contato social, é provavelmente por alguma questão do seu neurodesenvolvimento ou da sua criação. Mas não é o estudo em si que é o problema. É a falta de socializar. Atos 22. Paulo dizendo: quanto a mim, verso 3, sou o quê? Judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, Jerusalém. Aos pés de quem? Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais. Quer dizer, eu desde criança estou sendo ensinado na lei, porque ele era fariseu, e o fariseu começava a estudar ainda muito pequeno, para se tornar doutor da lei. Eu estou te mostrando aqui, irmãos, que a própria Bíblia fala sobre o estudar. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 13, Paulo estava preso e ele manda uma carta para Timóteo dizendo: quando vieres, trazes o quê?
a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. E olha o que ele pede mais: os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo, preso, pediu a Timóteo para levar livros e os pergaminhos, que eram as escrituras sagradas, para ele estudar coisas seculares, coisas normais, né, do dia a dia, mas também estudar a palavra. Aí tem gente, irmãos, que acha que já sabe. Eu acho tão engraçado quando eu escuto isso, irmão. Alguém fala assim: não, já sei, pastor. Por que eu acho engraçado? Porque eu não sei. Eu descobri que não sei, que ainda preciso muito. Aí tem gente que nem começou a caminhada e acha: já sei. Eu descobri uma coisa importante. Quem é crente aqui? Você sabia que crente tem a tendência a não ser burro? Crente tem uma tendência a não ser burro. Por quê? Porque está o tempo todo tendo acesso à informação. Nós gostamos de aprender e colocamos a nossa vida em prática muito daquilo que aprendemos e transmitimos isso para outras pessoas. Quer ver só uma coisa? Rapidinho. Quando eu digo assim, irmãos, a Bíblia Sagrada diz: aquele que passando se mete em castanhas alheias é como quem segura um cachorro pelas orelhas. O que significa? Hein? Não se meta no problema dos outros. Aí você aprendeu. Aí na hora que tiver lá uma, sabe, a fusaca lá, um negócio lá, e você doido para dar um pitaco, aí vem a lembrança da passagem. Não, se eu me meter nisso, afinal vem para mim. Eu quero é paz. Vocês que são grandes, que se entendam aí. Amém? Se livra de muita coisa, diga graças a Deus. Vamos adiantar aqui, irmãos. Em 2 Pedro, obreiros, eu recomendo que anotem isso. 2 Pedro, capítulo 3, verso 15. Pedro falou uma coisa muito importante, irmãos. Eu acho poderosíssimo. Ele fala: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Olha, Juninho falou Paulo bem forte ali, ó. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Veja, você crê na Bíblia Sagrada como palavra de Deus? Então a Bíblia Sagrada, que é palavra de Deus, registra que Paulo teve sabedoria dada por Deus. Foi só isso, pastor? Não. Verso 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há o quê? Pontos difíceis de entender, que os indoutos, que significa sem instrução, e inconstantes, torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Irmãos, é forte. Pedro está dizendo: olha, o nosso irmão Paulo já escreveu para vocês, e eu sei que nas cartas dele tem coisas difíceis, tem pontos lá que não é todo mundo que vai entender, não. E quem não entende, os indoutos, os inconstantes, distorcem. O que isso quer dizer, pastor? Que existem algumas coisas que, para que eu consiga entender, eu preciso estudar. Se eu levar de qualquer maneira, há um risco de que eu distorça algo. E se eu distorcer a palavra, a Bíblia é clara, isso é para minha própria condenação. Isso não é brincadeira, irmãos. Amém? Para encerrar, irmãos, abra na sua Bíblia Hebreus capítulo 5. É interessante que fique marcado isso. Não sabemos quem foi que escreveu Hebreus, mas há uma grande suspeita que foi Paulo. Pela escrita, por muitas características importantes. Mas independentemente de quem tem escrito, olha o que diz o texto. Hebreus 5:11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Porquanto vos fizeste negligentes em ouvir. Ou seja, na hora que eu estava ensinando,
não prestaram atenção. Ele diz mais: porque devendo já ser mestres pelo tempo. Levanta a mão só quem tem mais de 10 anos de crente. Mais de 10. Alto para me ver. Certo, baixa a mão. Mais de 5. Ok. Em quanto tempo alguém chega ao doutorado? Me ajuda aí. Depende, eu sei, mas em média, pelo menos 10 anos de estudo. Tem mais de 10 anos de crente, pastor. 10 anos de estudo. Então deveria ser, diz aqui o tema, mestres, pelo tempo. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de quê? De leite. Aqui não é leite, irmãos, líquido não, tá? Leite aqui é uma simbologia para dizer, eu tenho que dar como alimento para vocês coisas fraquinhas, simplesinhas, só para manter vivo, e não de sólido mantimento. Aqui não sou eu, pastor Ricardo, dizendo com vocês, membros da AME, não, irmãos. Aqui é o apóstolo dizendo para o povo de Deus. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Por quê? Porque é menino. Mas o mantimento sólido, grosso, a feijoada de Jeová, é para quem? Para os perfeitos. Já expliquei que isso aqui significa adultos. Amém? Maduros, os quais, em razão de quê? Do costume. Olha isso. Têm os seus sentidos, as suas faculdades mentais exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Esse é você? Você tem o costume de aprender? Suas faculdades mentais são exercitadas? Ou são preguiçosas? Você é uma pessoa ávida por aprender? Gosta de aprender? Ou só aprende o estritamente necessário e ainda com raiva? Eu sei, irmãos, que algumas coisas são chatas. Por exemplo, quem sabe aí equação do segundo grau? Beleza. Quem não sabe? Fala a verdade. Deus está te vendo. Quem não sabe? Quem não sabe, eu também não. E a professora dizia, você vai precisar disso. Nunca precisei. Nunca precisei. Tá. Nunca precisei. Mas você tem que aprender. Mas não vou usar, pastor, mas tem que aprender. Porque para chegar em um objetivo, tem que passar por etapas. E nessas etapas, existem coisas que são difíceis. Engraçado que a maioria dos jovens aqui gostam de games, passam horas num videogame e sabem exatamente que para você zerar, você tem que passar de fase. E que para passar de fase, você tem que aprender os princípios daquela fase, até dominá-la, até aquilo ficar fácil para você passar para a próxima. E toda vez que você tem contato com uma fase nova, parece que é tudo novo. Vou para onde? Ai, não, aqui não. E aqui? Fala, meu Deus. Ai, morri. Quem gosta de game aí? Levanta a mão. Quem já morreu no game ridiculamente? Pastor, ridículo. Assim, tive até vergonha. Um jovem, eu não vou dizer quem foi, mas um jovem falou assim, pastor, eu senti vergonha alheia de mim. Eu digo, não pode.
Vergonha ali é só dos outros. Você sentiu vergonha, mas é vergonha própria de você mesmo. Você sabe que para passar de fase tem que aprender? E por que acha que na vida é diferente? Existem fases da vida, querido, que só é possível passar depois de domínio. Depois que você domina aquilo. Senão você vai ficar naquela fase pro resto da vida. Aí tem gente que nunca experimentou uma fase seguinte e acha que a vida é só aquilo ali. Mas só que ela está na fase que ela não gosta. Ela não gosta de nada. Nada é prazeroso, nada é tranquilo, nada é calmo. É só problema, perturbação, agonia, angústia e problema de novo. E a pessoa fala assim: ai meu Deus, é meu Deus. Aí você pergunta assim: fulano, o que é viver? Faça uma poesia sobre viver. Aí a pessoa escreve lá: é uma desgraça. É só problema, pastor. É só dor. É traição. É gente que não presta, raça de víbora. Você não passou para a próxima fase, meu filho. Está vivendo e repetindo a mesma fase o tempo todo. Nunca experimentou novo. Nunca experimentou, sabe? Nunca foi para o momento seguinte. Mas como ir, querido? Se a pessoa não consegue discernir entre o bem e o mal. Se ela faz uma confusão tremenda. Ah, irmãos, eu preciso que você lembre disso. Quem aqui conhece alguém, um outro alguém, que tomou uma ou duas ou três ou 10, sei lá quantas vezes, decisões, que você fala assim, meu Deus do céu, essa pessoa é doida. Não está vendo não que está errado? Conhece alguém? Quem conhece? Levanta alto assim. Não dá uma agonia na gente não? Você fala, meu Jesus, está vendo não que está errado? Não, parece que não está vendo. Parece que a pessoa é atraída, sabe? Parece que tem um imã puxando ela pro negócio errado. Aí você puxa ela de volta. Pronto, tá aqui, tá livre. Lá vai a pessoa de novo. Não é não? É ou não é? Tá aqui, irmãos. Não sabe discernir o bem e o mal. Sai escolhendo o que, sabe? Parece que ela jogou a vida para cima. Sabe aquele negócio de o que cair é céu? Ela joga a vida para cima e... Não é assim não, meu irmão. A vida é feita de escolhas. E não é Deus quem decide seu futuro. São suas escolhas. O que você escolhe hoje determina o que você vai viver depois. Não há como fugir disso. Ninguém foge disso. As nossas escolhas definem nosso futuro. Então seja inteligente. Como é que eu posso ser inteligente, pastor? Se fez escolhas ruins, aprenda com elas. Porque até elas podem servir para você. Como, pastor? Aprendendo a não fazer de novo. Aprendendo a não repetir isso de novo. A mesma escolha, que você já sabe como é possível ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Como? Me explica como. Você faz a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo, meu irmão. Para haver uma diferença, tem que haver uma mínima mudança que seja. Se não houver mudança nenhuma, o resultado será o mesmo, sempre. E é por isso que nós precisamos alimento sólido, alimento poderoso, para na hora das lutas maiores você ter o macete de como resolver. Os jovens disseram para mim isso, que tem jogos que você tem que saber o macete, senão você não vai nunca, você não passa nunca daquilo ali. É o X com Y, não sei do quanto, com um triângulo, não sei das quantas. O menino perguntou a mim, pastor, você brincava? Não, foi Paulo que me perguntou, pai, você brincava quando era pequeno? Eu digo, mas ninguém tinha videogame em casa. Quem tinha videogame em casa era filho de papai. Filhinho de papai rico. Como era? Eu falei, era na lanchonete. Uma máquina desse tamanho, fliperão. Um tubo de 20 polegadas. Tá? E a gente brincava assim, meu amigo. A gente dava cada chibatada, o negócio tinha que ser forte, meu filho. Não era joystick, não. Era um bicho de ferro, que a gente dava... Né? Apertava os botões. Aí perguntou, você jogava o quê? Eu disse, rapaz, eu sempre gostei muito de Fórmula 1. Mas aqui lá eu brincava Street Fight. Ganhou alguma vez? Ganhei umas vezes, umas 3, 4 vezes, ganhei. Como é que você fazia? Eu fazia assim, ó.
como era o macete, eu digo, eu sei lá de macete. Eu apertava tudo que vinha na mão, o bicho rodava por lá. Aí aqui com o lado dava certo. Mas se fosse botar na estatística, para cada 1000, eu ganhava 1, 2. E tem gente fazendo a mesma coisa com a própria vida, irmãos. A Bíblia fala assim, olha aqui, ó, o macete, entre muitas aspas, é esse aqui, ó. Faz isso, vai dar certo. Aí a pessoa, não, eu sei, eu já sei. Aí vai procurar e faz aquilo. E acha que vai dar o resultado. Não vai, meu irmão. Não vai, não tem como. Existem pessoas que não vêm na igreja, mas que aprenderam princípios bíblicos, seguem princípios bíblicos e tem resultado. Que gente que vem na igreja não tem. Aí a pessoa fica doidinha. Como é que pode, pastor? Fulano está indo bem, claro. A pessoa está obedecendo princípios. Talvez não seja salva. Para mim não é vantagem ganhar o mundo, perder a salvação. Mas enquanto aqui ela vai prosperar, ela vai crescer, ela vai ter recursos, porque ela aprendeu princípios que você deveria ter aprendido e está praticando. Amém, igreja? Você está entendendo? Por favor, faça direito. Você pode aconselhar a essa pessoa perto de você e dizer, faça direito. Faça direito. Faça da forma correta. Faça como Deus quer, como está escrito. Meu filho, olha aqui, ó, o manual de como nós funcionamos. Está aqui. Obedece isso aqui. Se você obedecer, você vai ser feliz, vai dar certo. Mas pastor, as circunstâncias me mostram o que está aparecendo aí, o que está lá no outdoor é assim, desastre esse mês. Aí a pessoa fala, meu Deus, ai Jesus, está chegando o dia, ai, agora é agonia, ai meu Deus. Eu não, eu vou lá, rasgo ele todinho e boto a palavra, em breve. Eu boto lá o meu filho, porque se eu escolher direito, o meu futuro será afetado por isso. Amém? Se você escolher direito, o seu futuro será afetado por isso. Vai dar certo. Você vai para a próxima fase. Segure na mão de alguém ao seu lado. Diga para essa pessoa, me trate bem. Você não sabe onde é que eu vou chegar. Trate bem, tá? Amém? Eu fico lembrando de José, irmão. Você imagina quem perturbou José lá na cadeia? No outro dia, sabe como já é governador de um dia para o outro? Pois é. Você não sabe o que Deus vai fazer em seguida. Você não sabe o que tem na próxima fase. Amém? Você entendeu? Busque sabedoria para saber escolher bem entre o bem e o mal. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Amém.